Olá, o estudo de hoje, estudo 126, temos dois mandamentos, duas mitzvot, o mandamento 126 e o mandamento 129. Primeiro mandamento, 126, a Trumá Gdolá. Talvez valha a pena aqui dar uma introdução quanto a como funcionava na hora que uma pessoa, um produtor, ele tinha a sua colheita, ele então tinha que separar diversas partes que ele tinha que dar para diferentes pessoas. Então, além do que nós já vimos, que no momento de fazer a colheita ele tinha que deixar um canto do campo para os pobres, aquilo que caía no meio da colheita que ficava esquecido ele tinha que deixar para os pobres. Além de tudo isso, depois que ele colheu, o que ele conseguiu juntar e levar para casa ou para o seu armazém. Daí ele tinha a seguinte ordem de coisas que ele tinha que fazer. Primeiro, separar a Trumá Gdolá, a grande Trumá, que esse é o mandamento 126, que é pegar uma certa quantidade e dar para um Kohen, qualquer Kohen de sua escolha, podia ser seu vizinho, um Kohen que fosse seu vizinho, seu parente, seu conhecido, podia ser qualquer Kohen de sua escolha, mas tem que dar para o Kohen. Essa Trumá, ela tem uma santidade, o Kohen ele tem que comer aquilo quando ele está puro. Se ele estiver impuro, o Kohen não pode comer. Qual é a quantidade dessa Trumá? Quanto que o produtor ele tem que tirar de sua qual a quantidade de sua produção que ele tem que determinar para o Kohen? Então, essa mitzvah da Trumá, a Torá não especificou uma quantidade, quanto que ele tem que dar. O Talmud cita que a média era doar 2%. 2% doar para o Kohen da sua produção. Tinha gente que fazia mais do que isso, tinha gente que fazia menos, mas a média era 2%. Depois, temos o mandamento 129, Trumat Maaser. Depois que se tirava a Trumá do Gdolá, a Trumá que é chamada grande Trumá que ia para o Kohen, ele tinha que voltar daquilo que sobrou, tirar 10%. Esses 10% ele dava para o Levi. Então assim, ele colheu, o que ele conseguiu levar para casa, do que ele levou para casa. Então, em torno de 2% dava para o Kohen. Depois do que sobrou, desses 98% que sobraram, ele tirava 10%, e seria 9,8% do total, ele levava isso daqui para o Levi, dava isso daqui para o Levi, e o Levi, por sua vez, tinha que tirar 10% do que ele recebeu e dar para o Kohen. Então esse que é o mandamento 129, é o mandamento que se aplica para o Levi, que daquela parte que ele recebeu, ele tem que tirar 10% e dar para o Kohen. Então o Kohen ele ganhava duas vezes, ele ganhava uma vez do produtor, do fazendeiro, e outra vez ele ganhava, e uma segunda vez ele ganhava do Levi, que o Levi dava para ele 10% do que ele recebia. Agora, esse 10% do Levi poderia ser retirado pelo próprio fazendeiro. E de fato tinha épocas que o próprio produtor ele separava aqueles 10% do Levi e já dava para o Kohen. Não vamos entrar nos detalhes agora porque isso acontecia, mas era possível que o próprio proprietário fizesse essa separação e já desse para o Levi neto, o que ele ganhar sem precisar separar mais nada. Então essa é a mitzvah, o mandamento 129, é o chamado Maaser Mina Maaser, o dízimo do dízimo, porque o Levi ele recebia um dízimo, 10%. E desse dízimo que ele recebeu, ele tinha a mitzvah de separar 10% daquilo e passar para o Kohen. O Maimonides ele se estende um pouco, ele cita os versículos que a maneira correta do Levi cumprir essa mitzvah é quando ele dá do melhor, daqueles 10% que ele recebeu, ele dá o melhor para o Kohen. Então temos duas mitzvot no estudo de hoje, que é o presente, são os dois presentes do Kohen, são dois presentes que o Kohen recebe, que ele recebe do próprio produtor, que essa é a Trumá Gdolá, a grande Trumá, e depois tem o dízimo do dízimo, que é chamado da Trumá Ktaná, a Trumá pequena, por causa que é 1% do total, é o que o Levi dá para o Kohen.